Tudo pode mudar. Agora são 9h56, de volta aqui com o nosso jornal nesta sexta-feira. Vai lá, ainda gelada, né? A gente com aquela blusa de frio extra, 27 de maio de 2022. Você que nos acompanha no DAI, aplicativos e também YouTube da Band Minas. Convido você a nos assistir por lá com imagens. Algumas participações chegando já. A gente faz o registro delas também. Vamos falar um pouquinho de saúde, um assunto que a gente trouxe aqui no nosso jornal ao longo da semana, envolvendo a decisão por parte da Prefeitura de Belo Horizonte de não mais publicar no boletim epidemiológico com os dados relacionados à Covid-19 aqui na capital, o chamado índice RT, aquele que mede a velocidade de transmissão do vírus, e também ocupação de leitos de UTI, também de enfermaria Covid. Prefeitura, na nota que divulgou à imprensa, disse que essa decisão foi tomada diante do quadro epidemiológico aqui da cidade. A gente vai discutir esse assunto aqui agora ao vivo com a secretária de Saúde da capital mineira, a Cláudia Navarro, quem agradeço a gentileza da entrevista. Tudo bem, secretária? Bom dia para a senhora. Tudo bem, eu que agradeço a possibilidade de esclarecimentos. Perfeito, secretária. Então, já vou direto nessa pergunta, então, o porquê dessa decisão, considerando que esse índice, né, secretária, pensando sobretudo aí no RT, sempre foi um norteador para nós aqui de Belo Horizonte, até nessa nossa tomada de decisões, de atitudes com relação ao uso ou não de máscara, não é? O alerta que era feito pela imprensa de uma maneira geral também era muito baseado nesse índice RT, e agora essa decisão da não publicação dos números, a gente queria entender o porquê. Tá. Bom, deixa eu fazer um histórico rápido, né? Esse é uma infecção muito nova em tudo para nós, então às vezes a gente tem que ter uma mudança de protocolos, uma mudança nas nossas condutas. E quando foi declarado estado de pandemia, foi criado por uma portaria, a comissão o comitê de enfrentamento do Covid, que nós tínhamos 3 infectologistas no mais alto nível, mas quando esse decreto ele foi publicado, já existia um término previsto para o dia 31 de março. Então, acho importante isso aí ficar claro, que não houve nenhuma atitude da gestão em acabar com o comitê. Não porque se imaginou, não precisa mais. Não, porque ele tinha sido criado por um decreto, e nesse decreto, há 2 anos atrás, já se falava que ele iria terminar agora. Mas os membros desse comitê continuam nos orientando sempre que nós os procuramos, sempre que nós achamos necessidade. Vamos lá. Então, nossos boletins, eles eram diários e eles tinham os dados assistenciais e tinham os dados epidemiológicos. A partir do dia 8 de abril, nós tivemos uma diminuição na taxa de transmissão. E por que ela deixou de ser publicada? Porque essa taxa de transmissão, ela era calculada muito de acordo com os pacientes internados. Então, nós tínhamos um nível muito alto de pacientes internados, e a partir daqueles pacientes, nós conseguíamos fazer uma boa projeção de qual era a taxa de transmissão. A partir do momento em que a internação diminuiu muito, e nós temos casos na população, casos de menor gravidade, e que nem sempre nós conseguimos ter uma certeza de todos esses diagnósticos, uma notificação. Então, se nós continuarmos fazendo o RT através dos leitos hospitalares, que é o que sempre foi feito, esse RT seria falso. Então, nós iríamos estar passando para a população uma informação que não seria confiável do ponto de vista epidemiológico. Então, a razão principal foi essa. É exatamente que o RT anterior, ele era calculado através dos leitos hospitalares, e, atualmente, não existe mais essa prevalência da doença através dos leitos internados, dos pacientes internados. Secretária, quem está falando é Murilo, bom dia.
Tudo bem, Murilo? Bom dia. Tudo bem. Secretário, então o que a senhora está trazendo para a gente é que hoje a prefeitura não tem a menor ideia de qual seja o índice de transmissão em Belo Horizonte. A gente vê relatos de escolas fechando, pessoas... Tal. A gente não tem ideia qual que é o índice de transmissão hoje, uma vez que ele era medido pelas internações e elas diminuíram. Não. Nós temos um controle, não quer dizer que o índice de transmissão seria, nesse momento, inclusive, não seria o melhor índice para nós basearmos as nossas atividades. Porque nós iríamos estar baseando os nossos protocolos em um índice que hoje nós sabemos que não seria o ideal. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que não existe uma vigilância sobre os índices, sobre as transmissões. Mas qual que é o índice? Como que a prefeitura calcula hoje, então, esse índice? Qual que é o índice considerado mais confiável hoje para a prefeitura? Nós temos, por exemplo, o que é mais questionado é a questão do movimento, da incidência nas escolas. Isso é o mais preocupante para a população, principalmente porque a incidência da vacinação, da segunda vacinação ainda está, da segunda dose da vacinação em crianças ainda é baixa, né? Então, como que está sendo feito? Isso, a gente tem uma equipe dentro da nossa vigilância sanitária que está totalmente virada para a questão das escolas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Então, uma escola municipal que nós temos, eu não vou falar nome nem nada, então essa escola notificou entre 10 e 26 de maio 40 casos de Covid. O que é feito? Quando a gente tem, todos os casos são notificados aqui, todos os casos em escola, essa nossa equipe que está olhando somente esses casos escolares, ela vai até o local. Nós temos um mapeamento. Esse mapeamento, ele é muito claro e nos mostra qual que seria o risco de transmissão e a situação de cada caso daqueles. E são tomadas providências individualmente. Porque hoje não dá para a gente falar assim, não adianta eu falar, olha, eu tenho um RT de 1,2, então eu vou fechar todas as escolas. Ou então eu tenho um RT de 0,5, eu vou abrir todas as escolas. No momento que nós estamos vivendo, a melhor conduta é seguir individualmente. Então, cada escola, nós temos esse segmento, nós temos todos esses dados, nós olhamos cada caso especificamente, fazemos a recomendação. Então, por exemplo, esse caso que eu te coloquei, que eu relatei, né? Então, qual que é a conduta naquela escola específica? Nós vamos manter os sintomáticos afastados pelo menos 7 dias. Nós vamos ver aquelas turmas onde realmente existe uma indicação de fechar aquela turma, né? Quer dizer, aquela turma ali, ela vai ficar uma semana tendo aulas em casa, as outras turmas, elas vão continuar sendo seguidas e, se necessário, nós vamos orientar para que aquelas turmas também sejam suspensas. Então, no momento agora, o RT não é o índice ideal, porque nós não vamos tomar condutas como era antigamente, que nós falávamos, não, vão fechar os bares, e os bares vão fechar as escolas, vão abrir as escolas. Está sendo um monitoramento, principalmente nas escolas, totalmente individualizado, onde, quando necessário, nós orientamos que aquelas turmas comecem a receber as aulas em casa, online. Estamos conversando com a secretária municipal de saúde de Belo Horizonte, a Cláudia Navarro. Secretária, é Luciana Viana falando com você. Muito bom dia. Bom dia, Luciana. Em se tratando de monitoramento, esse monitoramento também passa por vacinação, não é? Ou seja, verificar a quantas andam ali, né? As situações no que diz respeito à vacinação, sobretudo para crianças, idosos. Para eles, o esquema vacinal completo contra a Covid-19 é fundamental, ainda mais neste período aí de baixas temperaturas, inverno já batendo a porta, né? São grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias. Para estes dois grupos, secretária, o que está sendo feito para tentar reverter essa baixa aí procura no que diz respeito à dose de reforço, né? Da Covid-19 para a criançada, ou esquema vacinal completo para os idosos?
Bom, Luciana, essa é uma das principais preocupações da gestão, exatamente por saber que a vacinação é essencial, não só para diminuir a transmissibilidade, mas nós vemos claramente que os casos mais graves, internados, são de pessoas, na grande maioria das vezes, pessoas que não vacinaram. Então, nós temos feito campanhas, por exemplo, desses 2 últimos meses, nós temos feito projetos em parques de diversão nos sábados. Um projeto que deu um resultado muito grande foi que nós promovemos a vacinação em 8 shoppings da capital no sábado, véspera do Dia das Mães. Então nós pegamos um momento em que os pais levavam os filhos ao shopping para comprar presente, então tinha muita criança, e vacinamos essas crianças. Então nós temos tido uma conduta muito proativa. Amanhã também nós vamos fazer um dia especial nos shoppings, onde nós vamos, amanhã nós vamos ter 80 lugares entre os shoppings e os centros de saúde, onde não estaria prevista, né, vacinação. O centro de saúde não funciona sábado, e nós teremos esses 80 postos de atendimento. O que tem sido falado também, feito também, é um trabalho educacional, mostrando aos pais a importância dessa vacinação. E que muitas vezes esses casos relacionados que são narrados em internet, são fake news. Então, muitas vezes eles vacinam, porque o interessante é que a gente tem um índice bom de primeira dose, mas às vezes eles ficam um pouco receosos da segunda dose porque acham que a primeira dose é suficiente. E os dados cientificamente mostraram que é necessário segunda dose. Então nós estamos também com uma carta pronta que nós vamos liberar juntamente com a Secretaria de Educação para todos os pais de todas as escolas particulares ou públicas, pedindo a colaboração deles e agradecendo aqueles que já complementaram o esquema vacinal dos filhos. E nós estamos, quando nós assumimos aqui, que era começo de abril, dia 2, 3 de abril, nós tínhamos um índice de vacinação, segunda dose para criança, em torno de 13%, e hoje, em 2 meses, nós estamos próximo aos 60%. Secretária, só interromper a senhora, que nosso tempo está meio curto, e fazer uma pergunta bem objetiva, muitos ouvintes mandando essa pergunta aqui. A Prefeitura estuda a volta do uso de máscaras em Belo Horizonte, em locais fechados? Tem essa ideia, como alguns municípios aqui já estão adotando, no Brasil e até em Minas Gerais? Desculpa. A Prefeitura estuda a possibilidade da volta das máscaras em locais fechados, da obrigatoriedade? Sim, esse acompanhamento é sempre feito. Hoje eu não posso te responder, né, assim, maneira alguma, assim, não, nós vamos fechar, nós vamos voltar a usar máscara em todos os ambientes, como também eu não posso te falar que nós não vamos voltar a usar máscara, né? Então, o que eu posso te falar no momento é que estão sendo feitos todos os acompanhamentos, muitos dos dados não publicados nos boletins estão presentes no nosso portal. Realmente não estamos mantendo aqueles dados como nós informamos a vocês, até por problemas de repasse, que antes era feito dos resultados direto para a Secretaria, hoje é feito através do Ministério da Saúde, que passa para nós. Então, são questões pontuais e que não vão afetar em nada os protocolos da Prefeitura. Mas nós estamos seguindo de perto toda essa questão epidemiológica dessa doença que é nova para todo mundo, e a Prefeitura, ela, sem dúvida alguma, quando necessário, vai retornar com máscara, como, quando possível, vai suspender nos locais onde hoje é necessário que se use. Mas isso não quer dizer que a pandemia acabou, que não existe a doença e que o uso de máscara não possa ser feito. Acho que principalmente idosos, imunossuprimidos, eles devem usar em tempo integral. Então, estamos trabalhando para de uma maneira séria e baseada em dados estatísticos e científicos. 10h10, a gente conversou aqui na Band News com a Cláudia Navarro, secretária municipal de saúde de Belo Horizonte. Secretária, muito obrigado pelo tempo da senhora, um bom fim de semana.
Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Murilo, muito rapidinho, algo a comentar? Fica difícil comentar assim, a secretária explicou, né, mas eu continuo muito preocupado, porque, né, quais esses parâmetros que a prefeitura está usando, né? Uma vez parece que a prefeitura está indo nos casos individuais das escolas e tal, né? Me parece sim que de forma proposital ou não, né, estava realmente previsto o fim do comitê, mas que houve uma certa desestruturação naquele enfrentamento da Covid. Isso me parece claro, né? Assim, até essa última resposta, se pretende ou não, né, voltar com o uso de máscaras em Belo Horizonte, não pode afirmar que sim, nem que não. Assim, achei, assim, com todo respeito à secretária, que deu as explicações aqui, mas eu não botei tanta firmeza. Me parece que houve uma desestruturação no enfrentamento da pandemia em Belo Horizonte com essas mudanças na Secretaria de Saúde. O nosso ouvinte, final de telefone 3718, está questionando aqui sobre essa questão do